Precisa vender melhor o seu peixe? Então fica comigo até o final que eu separei 8 dicas para ajudar você nesse desafio. Meu nome é Simone Ayubi, eu sou profissional na área de desenvolvimento humano, ajudo pessoas a viver o seu propósito e a confiar mais em si mesmos. Nesse vídeo eu separei 8 dicas para que você possa vender melhor o seu peixe em apresentações. De repente, se você é um empreendedor e está se preparando para um pitch junto a investidores, possíveis investidores ou clientes, ou se você de repente é um profissional e precisa desenvolver um projeto e depois apresentar aí para clientes ou até mesmo dentro da sua empresa, essas 8 dicas possivelmente podem contribuir aí com o seu desafio. A primeira dica, então, é atente-se à questão de normas, legislação e regras. Ou seja, vou pegar aqui no caso do empreendedor. Vamos supor que você vai precisar, então, defender sua ideia, fazer um pitch, né? Pitch, para quem, de repente, você que está aí me assistindo não tem a menor ideia do que é isso, o que significa. Pitch, na verdade, significa conversa de elevador, né? É como se você tivesse que vender o seu projeto, a sua ideia, muito usado em empreendedorismo, para possíveis investidores. Existem aqueles programas de empreendedorismo, né, que eu não vou falar aqui o nome para não fazer merchan, mas onde o empreendedor vai lá e ele tem ali 4, 5 potenciais investidores e ele tem que vender o seu peixe, ele tem que vender o seu projeto, a sua empresa, a sua ideia, enfim, de modo que esses investidores queiram investir no negócio, né? Então, isso a gente chama de pitch. Essas 8 dicas, elas servem tanto para, de repente, você fazer aí o pitch, mas também, como eu falei, de repente você tem que apresentar, vender o teu projeto, apresentar uma ideia, enfim. Então, a primeira, como eu estava dizendo, é se atente à questão de legislação, normas, né? Então, se você está desenvolvendo um projeto que vai esbarrar em normas, em algum órgão, entidade de classe, em algum órgão regulamentador, é importante que durante a apresentação você deixe isso claro. Então, olha, eu já tenho, por exemplo, isso já está registrado no órgão tal, eu já tenho a patente disso, isso está de acordo com a lei tal, porque isso às vezes eu percebo que existem alguns projetos que eles são de áreas muito específicas e o empreendedor ou o profissional escorrega na hora de não falar sobre a legislação. Isso deixa dúvidas, e isso faz com que de repente cause até uma insegurança em quem está te ouvindo, né? Então, para evitar tudo isso na comunicação, já abra a sua apresentação falando sobre essa questão das normas, da legislação, claro que dependendo do contexto, dependendo do serviço, do produto que você tiver ali oferecendo, desenvolvendo. Isso é para alguns casos específicos. A segunda dica é, se você vai fazer uma apresentação em dupla, ou em grupo, trio, divida muito bem as falas, porque eu às vezes acompanho algumas rodadas de negócio, né, algumas apresentações, eu sou professora, e o que eu vejo é que às vezes ou um só do grupo fala, ou fica aquela coisa assim, a hora que vai dividir a fala, o outro não sabe muito bem se era para falar isso, atropela a fala do outro. Então é interessante se você vai em dupla, por exemplo, ainda que a ideia seja sua, mas divida com essa pessoa o que essa pessoa pode falar também, né? Porque isso deixa a sua apresentação ainda mais forte. Eu vejo que às vezes, mesmo em rodada de negócios, o empreendedor vai em dupla ou ele vai até em grupo e só ele fala. Isso é um pouquinho complicado porque é interessante a gente dar voz a todos, né? Bom, terceira dica. Evite desculpas do tipo, eu não tive tempo para ver isso. Isso é comum quando às vezes um cliente questiona, né? Olha, mas eu acho que faltou essa informação, faltou aquilo. Sabe o que é? Que meu gato ficou doente, eu tive que levar meu carro. Evite desculpas, né? Simplesmente se for o caso, concordo, olha, eu discordo por causa disso. Você pode se posicionar, mas desde que você não dê desculpas de coisas que aconteceram fora, né, do seu controle, porque na verdade, por mais que a gente tenha obstáculos e imprevistos no nosso dia a dia, a gente precisa
a gente precisa desenvolver em nós mesmos recursos para dar conta disso, né? Para lidar com esses imprevistos. Então, quando você fala, na verdade tem a ver com comunicação isso, né? Mas quando você fala assim, olha, eu não fiz ou faltou isso na apresentação porque na verdade eu fiquei em função do meu gatinho que ficou doente, aqui claro, eu tô dando só um exemplo para deixar esse assunto um pouco mais leve. É uma maneira de você terceirizar uma responsabilidade que é sua, para quem ouve. Não significa que isso seja a sua intenção, não. Mas existe uma diferença entre intenção e resultado. Então, talvez a sua intenção é se justificar, e é válido. Mas o resultado disso, para quem te ouve, não está assumindo aí, de repente, a própria responsabilidade. É isso que pode ocorrer na mente de quem te ouve. A quarta dica é use e abuse da palavra eu. E aí tem um pouco a ver com até o marketing pessoal. Eu. Ai, Simone, mas eu não vou estar sendo egoísta ou exibido, arrogante, falando eu. Não é você que está defendendo o projeto. De repente, a ideia não é sua. Não é você que vai desenvolver o que você está se propondo ali. Ou não é você o empreendedor. Ainda que você já tenha uma equipe, que tenha pessoas que tenham te ajudado, você pode falar eu e o time, eu e a equipe, né? O que eu vejo é que às vezes o profissional, a pessoa fala assim, nós, o tempo todo. Não, é eu, assuma a responsabilidade, é você que está ali, né? E a gente tem que realmente assumir o ônus e o bônus de estar ali naquele momento vendendo o próprio peixe. Eu tô olhando do lado porque eu fiz uma colinha aqui para não fugir nenhuma dica aqui para você. Bom, a próxima dica é capriche nos números. Quando eu falo em números se você tá vendendo de repente vai querer propor a ideia de expandir o mercado, de expandir um produto em um novo mercado. Ou se você mesmo está aí pleiteando investidores para o seu negócio, capriche nos números. Ah, Simone, mas o meu negócio, eu estou colocando ele agora no mercado, eu ainda não faturo e tudo mais. Então, coloque números do tipo, qual o tamanho do mercado, projeção de crescimento, projeção de faturamento, ainda que sejam projeções, mas isso mostra para quem está te ouvindo que você está preparado e que você está olhando algo fundamental em qualquer projeto, que é resultados. Né? A gente sempre fala do propósito, da missão, da causa, que isso tem muito valor, sem dúvida nenhuma, mas isso também tem que ser viável economicamente, isso tem que ser também visto como uma oportunidade de negócio, de dar resultados e tudo mais. A sexta dica é, deixe claro a sua diferenciação. Eu acredito que essa dica é algo assim, se tivesse que elencar onde a maioria dos profissionais escorregam, é na questão da diferenciação. É mostrar para quem está te ouvindo o que o torna diferente. O que faz você ser um profissional diferente dentro do que você faz? O que o torna diferente? Essa é a pergunta que eu proponho aqui para você refletir, né? E às vezes, para saber o que o torna diferente, você vai precisar fazer um trabalho de autoconhecimento, em olhar para si mesmo, não só olhar para o mercado, mas olhar também para você mesmo. O que me faz diferente? Né? O que faz esse serviço, esse produto, essa empresa diferente? E isso tem que ser dito no momento da sua apresentação. A minha diferenciação é essa, a diferenciação do produto é esse, a diferenciação do negócio é essa, né? Porque isso já ajuda essa pessoa que está te ouvindo também a fazer as conexões ali neurais, né? De falar, caramba, nossa, faz sentido. Realmente, o que eu vejo no mercado não é parecido com esse, porque às vezes... O que eu percebo? Às vezes a pessoa vai falar algo que para ela é diferente, é o diferencial, mas que na verdade já é o esperado para o negócio, já é o esperado no projeto, né? Eu sempre brinco assim, alguns cursos que eu dou nessa área de empreendedorismo, enfim, assim, é a história do restaurante que vai falar que o diferencial é a comida saborosa, é a comida de qualidade. Isso é óbvio, isso não, qualquer restaurante que a gente vai, o mínimo que a gente espera é comer bem, né? Que a comida seja saborosa e tenha qualidade. Então, não confunda aquilo que é óbvio no seu projeto,
aquilo que já é o esperado pelo cliente, pela empresa, enfim, do que o que de fato é diferenciação. E ó, não se preocupe, porque essa é a etapa que mais dá trabalho para qualquer pessoa, para qualquer profissional. Saber o que o torna diferente não é uma resposta mágica de um dia para o outro, exige esforço, tem que parar, tem que pensar, tem que refletir, tem que avaliar, estudar. Então, invista tempo nisso. Se eu pudesse, até eu vou deixar uma dica bônus: invista seu tempo em perceber, descobrir, identificar qual é o seu principal diferencial. Sétima dica: especifique quem é o seu público-alvo. Esse é outro erro, vamos chamar assim, comum, né? Escorregão aí. Quem é o seu público? Quando às vezes a gente quer fazer tudo para todos, isso fica um pouco complicado, porque tem algo, né? Aquilo que a gente se propõe a fazer, o serviço, o projeto, a ideia, ela vai ter um público específico, ela pode até atender outros públicos também, claro que sim, mas a gente percebe que tem um público que é mais direcionado, que a gente chama até no marketing, né, o público-alvo, o target. E por incrível que pareça, mesmo profissionais da área da comunicação, marketing, publicidade, às vezes escorregam sim nessa questão do público-alvo, porque isso também dá trabalho você identificar. Às vezes a pessoa fala assim: mas se eu definir o meu público-alvo, eu estou abrindo mão de tantos outros públicos que eu poderia ter. E esse é um pensamento que, na verdade, ele mais atrapalha do que contribui, né? É claro que você vai abrir mão de outros públicos, mas pensa o seguinte: você vai focar num público que de fato tem a ver com o teu negócio, tem a ver com o teu projeto. Então, a chance de você se posicionar e se destacar no mercado é muito maior. É muito mais prático, vamos dizer assim, muito mais estratégico você se posicionar, você conseguir se destacar no mercado onde você sabe exatamente quem é o seu público, do que você querer ficar abraçando todos os tipos de público e acaba que você não se diferencia no final das contas. Você pode até se diferenciar, mas vai dar muito mais trabalho, vai exigir muito mais esforço, dinheiro, tempo e energia. Então, foque num público-alvo, nem que seja um público-alvo para o momento. Quem é meu público agora nesse projeto? Depois, se você quiser mudar, isso é outra história. Mas, num primeiro momento, foque num público-alvo. Oitava e última dica: jamais, sobre hipótese alguma, isso tem a ver também com o seu marketing pessoal, com a imagem que você deixa, denigra o seu histórico, a sua trajetória profissional. Já vi gente falando assim: eu resolvi empreender porque a empresa que eu estava trabalhando, nossa, não dava, porque a empresa fazia isso, a empresa fazia aquilo. Às vezes isso se torna desnecessário, sabe? Porque pensa o seguinte: você está se expondo, você está falando de você está falando do seu projeto, e você não precisa, né? Nós não precisamos denegrir ou falar de outras empresas ou pessoas para poder destacar o nosso valor, aquilo que a gente se propõe. Né? Isso esbarra também em valores, e eu sei que, de novo, aquela história da intenção e resultado, né? Então, às vezes, a sua intenção é mostrar: olha, esse projeto agora é diferente por causa disso, né? A minha empresa se destaca porque as outras empresas não conseguem atender o consumidor como a gente desenhou para atender. Enfim, talvez sua intenção nisso seja mostrar o quanto você é diferente, mas o resultado, para quem te ouve, se essa pessoa tem uma coisa nela muito forte ligado à ética, a valores humanos, isso pode soar mal, isso pode não ser bem interpretado como você gostaria. Então, respeite a sua história, valorize a sua história, é a sua trajetória profissional, ainda que tantos outros projetos, ideias, clientes tenham dado errado, que tenham te sacaneado, que você tenha trabalhado em empresa. Uma vez eu escutei aí, né, em um evento que eu fui, o empreendedor falou assim: eu saí porque a empresa fazia um desserviço para a sociedade. Isso é um pouquinho pesado, né? Você está falando da sua história profissional. Eu saí porque tinham questões éticas, que agora eu me vejo mais nessa empresa. Isso sim
Isso é uma outra forma de comunicar, é uma outra forma de passar ali o recado, mas dentro de uma ética, né? dentro da questão aí de algo que realmente respeite os valores humanos, né? E respeite a sua trajetória, a sua história. Bom, essas são as 8 dicas que eu queria deixar aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se no canal, porque daí o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ajuda aí, de repente, com que mais pessoas possam se beneficiar com esse conteúdo. Obrigada pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.